Já tem gente me esperando. Então, pessoal, como eu ia dizendo, vou começar com os informes, agora está gravando, para eu depois colocar, disponibilizar no Classroom. Primeira coisa, caso caia, a gente pode entrar de novo aqui por causa dos 40 minutos, tá? No mesmo link. Agora, é só eu não encerrar a reunião. Bom, eu vou disponibilizar a partir de amanhã no Classroom, aí eu disparo para todo mundo que está lá, a atividade de vocês, que vai valer parte da nota, né? Porque a gente já precisa começar a ver essas formas de pontuação. Provavelmente eu vou passar questões discursivas, que vocês vão ter aí uma semana para me entregar até quinta-feira da semana que vem, para sexta-feira eu corrigir e a gente continuar as aulas. Nós vimos até agora, dentro do nosso cronograma, a unidade 1, que falava do direito internacional, conceito, princípios, características. Nós vimos a unidade 2, que foi aquele exercício que eu passei para vocês sobre os órgãos que compõem o direito internacional. E a nossa terceira unidade, que faz parte da primeira NPC e encerra na terceira, é sobre nacionalidade, né? Que é o que a gente vai começar hoje e vai terminar na próxima aula, tá? Nacionalidade, eu até quero que vocês peguem a Constituição Federal, que a gente vai ver o artigo 12 e o artigo 13 da Constituição, que faz parte dessa de nacionalidade também, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou virar minha tela, eu vou fazer o share screen com vocês, para vocês acompanharem comigo o conteúdo que a gente vai conversar hoje, tá bom? Deixa eu virar aqui, nós vamos pegar, cadê o meu material? Não achei. Nacionalidade, tá aqui. Tudo bem, eu abri burra. Show. Ah lá. Ah, não, meu Deus, isso aqui é uma prova. Vai gostar daqui, gente? Stop share. Olha aí, Sérgio, que coisa boa, maravilha. Era a prova de civil. Se vocês quiserem vender a prova de civil, tava ali, eu tava mostrando para vocês. É só uma questão, não vale não. Meu, uma questão nada. A prova deles tá lá. Foi. Então vamos lá, vou pegar aqui. Então bora lá. Esse documento que eu estou fazendo eu vou mandar para vocês também, tá? Bom, gente, a gente vai começar a falar sobre nacionalidade e para nós falarmos sobre isso, a gente tem que lembrar do Estado como um todo e do Estado. Eu não sei se vocês se recordam de ciência política e da introdução ao direito constitucional, que vocês devem ter visto que o Estado ele se compõe do território, da sua população, né? Governo, território e população, não é assim? Então, dentro do nosso conteúdo, o Estado ele é o principal sujeito do direito internacional, né? É ele, o Estado aqui, no caso, é o Estado brasileiro, é o Brasil na sua soberania, e ele tem capacidade jurídica. Capacidade essa que o habilita a ter representação exterior, externa. Então, muitas vezes, quando a gente fala de relações internacionais, é o nome Brasil, né? Pela sua soberania, pela sua capacidade de organização, então é o Brasil quem nos representa nessa situação. Bom, lembrando que eu já disse isso em aula, todos os Estados membros, todos os Estados que compõem a ordem internacional, eles são iguais entre si em direitos e obrigações. Ah, mas os Estados Unidos é diferenciado, o Japão, né? Eles são diferenciados não naquela situação de privilégios, mas eles são diferenciados no sentido de que eles têm maior influência devido ao seu potencial econômico.
tá? Então, acaba que fica mais fácil desses ricos se juntarem e terem mais força política, força econômica, mas não quer dizer que a tratativa entre os estados seja diferenciada. Então, foi com a Convenção de Montevidéu, em 1933, que, para que as entidades pudessem ser reconhecidas em âmbito internacional, elas deviam reunir os requisitos de população permanente, de um território determinado, o governo e a capacidade de entrar em relações com outros estados, tá? Então, essas são as características que a gente precisa entender, que a gente precisa ter para que a gente possa, primeiro de tudo, dizer que tipo de estado... Hã? Quem fala comigo? Tá? Ai, meu Deus, espera aí só um minuto, que eu apertei um botão errado aqui. Calma aí que eu sou meio lesa com esse negócio aqui. Tudo bem até aqui? Tudo bem, bebês? Bom, então, eu até coloquei aqui no bate-papo, se vocês abrirem aí, ó, a Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres, seguindo um padrão internacional, ela indica os requisitos que o Estado deve possuir para ele ser considerado, para ele ser, para que ele possa fazer parte da ordem internacional. São 4 requisitos: o território determinado, uma população permanente, um governo e uma capacidade de entrar em relações, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma população. O que é uma população? A gente tem conceito de população de 2 formas. A gente tem a população, o conceito geográfico e o conceito de direito internacional, tá? Esse conceito de população geográfico é aquilo que a gente aprende na escola. População é todas aquelas pessoas que fazem parte de um determinado estado, seja ela uma população nacional, seja ela estrangeira, sejam pessoas de passagem, qualquer coisa. É tudo aquilo que conta número, né? É numericamente falando. Mas para nós, a população que nos interessa é aquela população que faz parte do nosso país, né? Então, ela é o elemento humano do Estado. E ela compreende o conjunto de indivíduos que têm uma relação jurídica determinada com o Estado. Abrangendo, aí, ó, presta bem atenção, abrangendo aqueles que não estão dentro do Brasil, mas estão lá fora. Então, quando a gente está falando de população para o direito internacional, nós estamos falando daquelas pessoas que são brasileiras, sejam elas natas ou naturalizadas, que estejam dentro do país ou que estejam fora do país prestando serviços para o seu estado, tá bom? Então, é um conceito criado para atender não apenas ao âmbito interno, mas as relações externas com os demais membros da ordem internacional. Até aqui, tudo bem? Vocês vão me dando feedback, pelo menos pelo chat, tá? Além da população, a gente também tem aquilo que se chama de nação, tá? A nação é a nação brasileira, né? As pessoas costumam confundir povo, população, nação, né? Povo são vários povos distintos conforme a sua cultura, né? Aqueles pingadinhos de gente, que juntos, cada um na sua individualidade, formam um todo. E o todo é a nação, tá? Que também diz respeito à raça, diz respeito à religião, diz respeito a... Gente, o Bartô está destruindo a casa. Diz respeito à construção populacional do país. Então, a gente tem o conceito de população. Então, população é tudo aquilo, geograficamente falando, que ocupa espaço dentro do Brasil. Para o âmbito do direito internacional, a população é o povo brasileiro naturalizado que esteja no país ou fora do país em cumprimento de atividades em nome do Brasil. E nós temos a nação, que é a reunião dos povos, né? Que diz respeito a várias culturas, a várias pessoas diferentes que juntas formam um todo, né? Quando a gente fala assim,
A União Europeia, por exemplo, a União Europeia é um conjunto de nações, é um conjunto de entidades que formam um bloco econômico, né? Mesma coisa o Mercosul, mesma coisa quando fazia a Espanha, Portugal, né? E etc. A Londres não faz parte lá da Europa. Pois muito bem. E o território? O território é a parte material, né? O povo é a parte humana, território é a parte material, é a parte onde se estabelecem os limites, que pode ser terra, pode ser o ar, os mares, os rios, as fronteiras, as aeronaves, as embarcações, né? Aquelas todas que estejam com a bandeira em nome da pátria, né? Navegando por rios brasileiros ou por rios estrangeiros, mares estrangeiros, etc. Então, né, esse estudo da nacionalidade, a gente vai ver tudo isso, desde a pessoa física, a pessoa jurídica, a parte territorial, né? A parte que compõe os limites e o que a gente entende como dos nossos limites, tá? Bom, então, para a gente poder entrar em nacionalidade, para vocês não confundirem nacionalidade com povo, território, né? E o governo é a organização pelo qual o Estado se representa, né? Com seus diplomatas, presidente, com seus ministros, com toda a sua estrutura político-administrativa de cuidar do Estado, né? Então, assim, a nacionalidade já não é o povo, a nacionalidade é aquilo que liga o povo ao Estado, né? Então, quando a gente vai fazer uma petição, vocês estão aí fazendo petições, né? Agora nessa época de pandemia, fazendo, como é que chama? Fazendo estágio supervisionado, essas coisas todas. Quando vocês escrevem lá assim, ó, fulano de tal, brasileiro, solteiro, né? Que vocês vão qualificar, ali você está estabelecendo que ele é nacional. A nacionalidade dele, de onde ele veio, de onde ele fixou as suas raízes, de onde ele saiu, digamos assim, né? Então, quando a gente fala em nacionalidade, nós estamos falando da nossa ligação pessoa ao Brasil, né? No nosso caso, ao Brasil. Nacionalidade, ela é em contraposição ao estrangeiro. Nacional é aquilo que está dentro do país, é aquilo que é formado dentro do Brasil. E o estrangeiro é aquilo que vem de fora do Brasil, né? É aquilo que vem além, que vem imigra, né? Aquilo que entra no nosso país, tá? Então, a nacionalidade, anotem aí, é a ligação juridicamente estabelecida entre um indivíduo e um determinado estado. Então, nós temos aqui o Brasil e vários indivíduos. A gente tem, enquanto governo, isso daqui tem influência mundial. Enquanto interno, ele tem a sua organização política, do qual, né, os seus limites, que é o território, do qual as pessoas fazem parte, tá? Espero que tenham entendido esse conceito de território, né? A nossa extensão territorial que abrange também aí as terras, os mares, né, o espaço aéreo, etc. Tanto é que a gente tem avião da Força Aérea, a gente tem embarcações da Marinha, a gente tem o avião do presidente, né? Faltam 10 minutos para encerrar a aula, vai cair, todo mundo entra de novo, tá? Por favor, no mesma coisa. Ah, eu apertei no upgrade. Que upgrade que eu vou pagar isso aqui? Tudo bem até aqui? Então, Oi, quem fala-me? Fátima. Diga, Eu babies. tenho dúvida sobre essa questão do território.
um caso concreto, né, que é o caso do Estado de Israel. Ele não é sujeito de direito internacional porque eles não possuem um território determinado, é isso? Exatamente, porque eles não preenchem aqueles requisitos que eu coloquei aqui no chat, ó. Eles têm que ter população, território, governo e a capacidade de estar nas relações jurídicas. Eles não têm. Eles não têm. Isso. No entanto, eu vejo, né, na mídia e tudo mais, que eles estabelecem relações com outros países e, por alguns, são inclusive reconhecidos como Estado. No direito internacional, isso existe alguma sanção para esse tipo de ação ou não? É só... Sanção, ele não pode atuar como sujeito. Ele só não entra nos pactos, nos tratados, nos acordos, entendeu? Naquilo que os países são signatários, né? Eles não têm poder de voto quando eles não fazem parte desse todo, né? Então, eles não vão. O presidente de Israel não vai para as reuniões, ele não participa, ele não vota, ele não dá opinião política. É mais nesse sentido. Porque os tratados, essas coisas todas, elas só vão valer no seu país de origem, no seu país de aplicação, se eles forem signatários, se eles assinarem, se eles forem reconhecidos como uma entidade, né? E se eles tiverem um processo interno de internacionalização dessa lei. Então, ou desse tratado, desse acordo, do que quer que seja. Então, o Israel, ele tem esse problema. Ele tem esse problema porque ele não tem a soberania, né? Ele tem a soberania, desculpa, ele tem os conflitos por terra, né? Ele não tem o território determinado como se pede, que nem o Brasil tem, que nem os Estados Unidos tem, que nem o resto do mundo inteiro quase tem. Tá bom? Obrigada. Gente, mais uma vez, vai já cair, faltam 7 minutos, então a gente, se fechar, volta todo mundo, tá? Por favor. Bom, só o professor Átila que tem dinheiro. Grava isso aí, ó. Só o professor Átila que tem dinheiro para assinar o Zoom. Eu não tenho, não. Então, Pontes de Miranda, ele fala que a nacionalidade ela não se confunde com a qualidade de indivíduo. Nós, não como parte da população, e sim é o vínculo jurídico estabelecido entre nós e o Estado. De onde você é, Joana? Eu sou nacional do Brasil. Eu nasci no Acre, aí é naturalidade, que é de onde eu vim, mas que faz parte da República Federativa do Brasil, nacional, tá? E também não se confunde com cidadania. Cidadania, para a gente, na Constituição Federal, diz respeito a poderes políticos. Cidadania está atrelado a ser alfabetizado, a ter título de eleitor e não ser impedido de votar. A cidadania está relacionada a isso, a nossa capacidade política, dos nossos direitos políticos. Por isso que em concurso público, quando você vai assumir algum concurso público que você passa, eles pedem o comprovante de quitação eleitoral. É para saber se você está em dia, em ordem com seus direitos políticos, tá? Para saber se você não se esquivou de alguma ordem política, porque vocês sabem que a Constituição ela permite que a gente deixe de fazer algumas coisas que o Estado nos impõe por questões religiosas, por questões dessa monta. Então, por exemplo, a gente, enquanto cidadão, enquanto direitos políticos, a gente obedece a algumas coisas que o Estado nos coloca, né? E isso não confunde com nacionalidade. Tá? A nacionalidade é aquele vínculo político administrativo, como o povo fala. É de administração, é vínculo administrativo. E outra coisa que é importante falar por conta desse exercício soberano do Estado e de sermos nacionais, de sermos patriotas, né? Por isso que as pessoas levantam a bandeira da pátria. É importante lembrar que os homens, por exemplo, que não me deixam mentir, os que estão aqui na aula, por exemplo,
por conta da sua nacionalidade, por conta da soberania e por conta desse vínculo, é que muitos são chamados a servir, né, às Forças Armadas, a servir ao Exército. Por quê? Porque eles fazem parte do Estado Brasil, do Estado brasileiro, nação brasileira. Tá? Vamos lá. Então, quando você é reconhecidamente nacional de algum país, você tem a chamada proteção diplomática, que pode ser contenciosa ou não contenciosa, ou seja, normalmente contenciosa é quando tem litígio, quando tem briga, e não contenciosa é aquela apaziguadora, voluntária, né? Às vezes você está numa situação de problema lá fora, eles te colocam dentro do consulado, dentro para você ficar protegido, né? Te defendem lá fora. Não contencioso, casamento de brasileiro lá no estrangeiro, feito por autoridade brasileira lá, né? A proteção diplomática é isso, né? É você ter a proteção jurídica do seu país, a proteção jurídica do seu país e o telefone aqui tocando, não dá para atender agora não, do seu país em âmbito internacional, tá? Então, pronto. E a Constituição Federal, aí a aula vai cair, aí eu quero que vocês, na volta da aula, faltam 2 minutos e 50 segundos, a aula vai cair, aí na volta eu quero que vocês voltem com a Constituição Federal, artigo 12, quando assim que cair, tá? Então, assim, ó, tá. Aí tem a situação de você ter duas nacionalidades. Você já ouviu falar da dupla nacionalidade? Você nasce no país, mas você é filho de americano, você é descendente de italiano, você descendente de turco, libanês, etc. Nesse caso, você precisa ter uma nacionalidade, você precisa escolher uma, né, para que você possa ser representado juridicamente, administrativamente e politicamente pelo seu país. E eu vou colocar aqui os critérios definidos pela Corte Internacional de Justiça, são esses que eu vou mandar aqui no chat. Peraí. A Corte Internacional de Justiça que se avalie, né, com qual Estado indivíduo tem mais vínculo. Qual é o vínculo que a gente vai entender? Onde ele mora habitualmente, onde ele exerce profissionalmente suas atividades, laços familiares. Muitas pessoas de fora conseguem a nacionalidade brasileira, se naturalizar brasileiro, porque se casam aqui, né? Eles passam pelo processo de naturalização, eles ficam 2 anos esperando, aí casa, tem filhos, né? Significa que ele está criando vínculo, que ele está criando laços com o país, e isso faz com que ele consiga ser mais próximo da nacionalidade brasileira. Participação na vida pública, aquelas pessoas que se naturalizam e conseguem ser servidor público, eles conseguem, né, passar num concurso público, exercer uma função pública e etc. Um vereador, por exemplo, que não é cargo de brasileiro nato. E onde ocorre a educação dos seus filhos. Ele está estudando no Brasil. Então, esses são critérios estabelecidos pela Corte Internacional para que você possa ser considerado natural de um determinado país. Então, quando você tem a dupla nacionalidade, eles vão analisar esses requisitos justamente para saber qual se sobrepõe. Mas eu posso ter duas? Pode, você pode ter duas, né? Quando você opta pela principal e tem a secundária por vias sanguíneas, porque você é neto ou porque você estabeleceu família, tá? Vai cair. Tá todo mundo me entendendo até agora? Manda aí um